Bom, pessoal, vamos começar nossa aula sobre linguagem, comunicação e interação. Essa aula, gente, é uma regravação que eu estou fazendo porque a outra aula deu um problema lá no YouTube e eu tive que refazer, entendeu? Bom, essa aula é com foco no Enem, então a gente vai perceber o que é linguagem, né, o que é variação linguística, para a gente poder realizar as atividades, né, as questões lá do Enem, ok? Comunicação. Bom, pessoal, a comunicação ela se dá das mais variadas formas. Por sinais, por códigos linguísticos, né? A escrita e a fala, né? Que é a oralidade. Então, nós utilizamos a linguagem, a língua ou a fala para passarmos informações. Contudo, às vezes, nos confundimos ao tentar entender a diferença e os conceitos. Por isso, pessoal, é importante estudá-los para que possamos compreender o funcionamento de cada um e sua contribuição para a nossa comunicação diária. Bom, pessoal, a comunicação ela ocorre quando interagimos com outras pessoas utilizando linguagens. E o que vem a ser linguagens? Linguagem, pessoal, é o processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si, se comunicam, trocam informações, dialogam, conversam, se comunicam no geral, né? Os diferentes tipos de linguagem. Bom, gente, no nosso dia a dia, nós convivemos com diferentes linguagens. As chamadas línguas naturais, que são os idiomas, inglês, português, guarani, a pintura, a dança, a música, os sistemas gestuais, os sistemas particulares de signos, os logotipos, os quadrinhos, são exemplos de linguagem. Como vocês podem ver aqui nessas imagens, né? As expressões corporais, as cores. Bom, como vocês podem ver aí, nós temos aí alguns exemplos de linguagem: o teatro, a pintura, a música, o cinema, os sinais de trânsito e a literatura são alguns exemplos do uso da linguagem. Bom, pessoal, linguagem verbal e não verbal. Existem duas formas de linguagem. Ela pode ser verbal, quando ela utiliza a palavra escrita ou a falada, né? E a linguagem não verbal, aquela que utiliza símbolos, gestos, cores, sinais que não sejam nem as palavras, nem falada nem escrita, ok? Então, linguagem verbal utiliza a palavra, verbo, palavra. Linguagem não verbal não utiliza a palavra, utiliza qualquer forma de comunicação que não seja a palavra, ok? Bom, os interlocutores. Os interlocutores, gente, são as pessoas que participam do processo de comunicação, da interação ali. Então, quem são os interlocutores neste caso aqui agora? Eu, enquanto professor, e vocês também, enquanto alunos ouvintes ou que estão visualizando esse vídeo. Então, os interlocutores são aqueles que participam do processo comunicativo. Então, o que vem a ser língua? Bom, gente, a língua é um código formado por palavras e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Por exemplo, o português no português existem algumas regras que devem ser obedecidas para que as pessoas se entendam, principalmente na escrita. Existe lá a norma culta, né? E o inglês também, que é um outro idioma. Então a gente percebe que as línguas elas possuem códigos específicos e leis combinatórias para que essa língua seja entendida. Língua, variação e norma. Bom, pessoal, há situações em que a língua se apresenta de formas diferentes, o que é normal. Alguns fatores que favorecem essas variações são a região geográfica. Por exemplo, quem mora aqui em Alagoas usa o português diferente, principalmente oral, de quem mora no sul ou no Amazonas. Existe aqui a diferença geográfica. O Brasil é um país muito grande e recebeu influências linguísticas enormes,
as dos índios que já estavam aqui, né? Quando o Brasil foi invadido, que dizem descoberto, os portugueses, os holandeses, as pessoas que vieram para cá depois, os africanos. Então, existe uma influência geográfica, histórica, na forma de utilizar a língua. Ok? O sexo, por exemplo, tem discursos que os homens utilizam mais que as mulheres, a forma de falar, de utilizar as palavras, a idade interfere, pessoas mais velhas ou pessoas que estudam mais, leem mais, elas têm uma forma de falar diferente de pessoas que não têm acesso a muitos livros ou que têm idade que é mais jovem, por exemplo. A idade, a classe social, ou seja, pessoas que moram em comunidades, tem um sotaque, tem a variação linguística, tem as gírias daquela comunidade, pessoas diferentes que moram em outras áreas, áreas nobres, utilizam, já que é uma área de prestígio social, utilizam geralmente a linguagem com a norma, respeitando mais a norma. Os profissionais, os médicos, se comunicam entre si de uma forma, com gírias, com dialetos, com linguagens que eles entendem. Por exemplo, os jogadores de futebol. Também existe, gente, o grau de formalidade do contexto. Por exemplo, quando eu estou na sala de aula, eu devo, ou é aconselhado, que nesse contexto, eu utilize a norma culta da língua portuguesa. Então, nesse contexto aí, eu utilizo a norma culta. Mas quando eu estou com meus amigos, em uma mesa, de uma lanchonete, eu posso sim utilizar a norma não padrão. Não, não há problema. O que não pode acontecer, gente, é a falta de comunicação. Por exemplo, a minha avó, ela diz assim: eu vou varrer o quintal. Eu entendo que ela diz que vai varrer o quintal. Então, se eu entendi, para os linguistas, não há erro. Então, existe aqui o contexto, ou seja, onde eu vou utilizar a língua, a norma padrão ou não padrão. Olha aí, pessoal, como vocês podem ver, esse mapa que representa o Brasil possui muitas pessoas diferentes. Assim também é a nossa língua. Os nossos dizeres, né, os falares ou os sotaques são diferentes, porque o nosso país é um país enorme, ok? E nenhuma língua, pessoal, é homogênea. Ela sempre é heterogênea, porque ela muda de região, muda de cidade, de quem falou. Cada pessoa fala de uma forma. Então, cada variedade de uma língua é o resultado das peculiaridades das experiências históricas do grupo que fala. Do ponto de vista exclusivamente linguístico, todas as variedades de uma língua se equivalem e não há como diferenciá-las em termos de melhor ou pior, de certa ou errada. A diferença de valoração das variedades é um fato exclusivamente social. Existem as línguas de prestígio social, que são utilizadas e cobradas no Enem, na escola, nos livros didáticos. E existem aquelas que nós utilizamos com as pessoas que a gente tem intimidade, nossos amigos, familiares. Então, pessoal, elas mudam constantemente com o tempo, né? Voz-me ser, hoje é você, né? Amanhã pode ser VC. A língua varia conforme a região em que é falada, como já disse alguns exemplos aí anterior. Aqui em Alagoas a gente fala um pouco diferente de quem mora lá em São Paulo, por exemplo. A língua reflete as diferenças econômicas e culturais. A gente percebe uma pessoa que lê, que tem um vocabulário mais rico, e a pessoa que não lê, que não tem um vocabulário, que tem, na verdade, um vocabulário limitado, por exemplo. Nós falantes variamos nosso modo de falar conforme a situação que nós estamos. Então, quando eu estou com os meus amigos, eu, professor Anderson, eu falo de uma forma que eles entendam. Assim como eu estou com os alunos na sala de aula, explicando uma aula como essa, por exemplo, eu tenho que usar a norma culta da língua portuguesa. Eu posso misturar as normas? Posso, num ambiente mais, para deixar um ambiente mais descontraído. Mas numa prova, num concurso, eu devo utilizar a norma padrão da língua portuguesa. Bom, gente, é importante frisar que a internet ela interfere muito na forma de se utilizar a língua.
né? A gente percebe que o internetês, a supressão de palavras, a substituição do acento pelo H, né? No caso do E, é utilizado pelas pessoas e elas se entendem. Elas se comunicam ali no WhatsApp, por exemplo, e elas entendem o que elas estão comunicando. Então, essa é uma forma, uma variante linguística também. E existem os níveis de língua, né? É a língua formal e a língua não formal. A língua formal, gente, é aquela que eu já disse, é utilizada nas provas de concurso, no Enem, na sala de aula, no livro didático. E a não culta ou não padrão é a linguagem utilizada, a língua utilizada com as pessoas que nós temos intimidade. Então, como utilizar o nível de língua? A depender do contexto, a depender de onde eu estou, com quem eu estou falando, aí eu devo sim utilizar a linguagem culta, a padrão, ou a linguagem coloquial, a linguagem mais oralizada, mais próxima da pessoa que fala, por exemplo. Então, as variantes linguísticas, né, já foi dito, mas vale lembrar, né, são as variedades que a língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais, históricas em que é utilizada. E existe, né, a norma padrão, a norma culta, que é a variedade linguística de maior prestígio social, e a variedade não padrão, ou a língua coloquial. Níveis de formalismo. Bom, gente, a língua ela se dá sob duas formas, né? Formal e informal, ou coloquial, como queiram. A linguagem formal, gente, é a linguagem mais cuidada e é utilizada na variedade culta e padrão, respeitando os plurais, a regência verbal, respeitando o uso do pronome, né, do pronome oblíquo, o uso de palavras e expressões de acordo com a norma culta da língua portuguesa, de acordo com a gramática. É o caso, gente, de revista, da escrita de bons jornais, revistas, a que vocês devem utilizar lá na prova do Enem. Então, é a linguagem formal. A linguagem coloquial é aquela que nós utilizamos no dia a dia. É um diálogo entre duas pessoas que se conhecem, que têm intimidade, ou que tentam aproximar, né, a linguagem. Vejam só, os dialetos e registros. No nosso país, o Brasil é um país enorme, como a gente sabe, existem muitos dialetos, ou seja, formas de comunicação, de falar o português. Todos falam português, mas existem ali as particularidades de cada região. Assim também é como é em Portugal. Portugal ele também utiliza um português, mas eles utilizam o português de uma forma, um dialeto diferente, no sotaque diferente. As gírias que são utilizadas, né, o internetês e as gírias, a depender da comunidade, de quem fala, das pessoas que trabalham em determinada região, que moram naquela região. E existe também, gente, a diferença entre a língua falada e a língua escrita. A fala, gente, ela é individual. Cada pessoa tem sua fala, tem sua forma de falar. A escrita, ela é coletiva, ou seja, a escrita é convencionada. Existe uma regra para ser respeitada. É tanto que quando as pessoas erram, têm problemas de escrita, existe ali um problema para entender um texto, ou a gente tem dificuldade para entender. Porque existe uma regra na escrita para ser respeitada. Então, é importante, né, a gente escrever um texto de acordo com a norma culta da língua portuguesa, respeitando as regras, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, que é uma das mais importantes, respeitando quais são as leis combinatórias daquela determinada língua, ok? Bom, pessoal, aqui as referências e até mais.